Olá, crianças, a paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma aula excelente, tá bom? Vamos orar para iniciar a nossa aula. Vamos falar com o Papai do Céu para que Ele nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, neste momento, abençoa nossa aula, nos ensina, Senhor, através dos exemplos que vão ser dados, Senhor, e abre a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês sabem que aula é hoje? Que lição é hoje? É a número... Isso mesmo, a número 7. A lição que nós vamos ver. É uma lição, o título diz assim: Felizes os que são misericordiosos. É um nome bem grande, uma palavra bem grande, mas é uma palavra que nós precisamos aprender hoje. O que é misericórdia, tá bom? Felizes os que são. Vamos repetir o título da lição. Felizes os que são misericordiosos. E vamos também aprender a memorização. A memória, vamos colocar a memória, em ação para aprendermos a palavra de Deus. A memória em ação de hoje está lá em Mateus, capítulo 5 e versículo 7, que diz assim: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus, capítulo 5, versículo 7, tá? Vamos repetir, crianças, mais uma vez? Vamos bem rapidinho, tá? Porque já que vocês sabem ler, então nós vamos repetir rapidinho. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus, capítulo 5 e versículo 7. E agora, crianças, aquele momento especial, que é o momento onde nós vamos ver um texto, não é, dentro da palavra de Deus, para que entendamos o que é misericórdia, tá bom? Vamos para a história. Crianças, a nossa história hoje é sobre o samaritano, o bom samaritano. Essa é uma história, é uma parábola que Jesus ensinou. Certo dia, Jesus estava ensinando para algumas pessoas e no meio daquelas pessoas estava um doutor da lei. O doutor da lei é aquela pessoa que sabia sobre o Antigo Testamento, sobre o que Deus deixou escrito, né? O que eles tinham que cumprir ali dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, um dos doutores da lei se levantou e disse assim: Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus ficou olhando, disse: Ele quer me jogar uma pegadinha, mas eu vou já pegar ele também. Aí Jesus disse a ele: Você lê as Escrituras? Ele disse: Sim. E o que você lê, você entende? Aí ele disse: Sim. Aí Jesus olhou para ele e disse para ele assim: E o que você leu? O que é que diz as Escrituras? Aí ele foi e falou para Jesus: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
amar, né? Com toda a tua força e também ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus disse: você faz isso? Faço. Então você está no caminho certo, né? Mas aí Jesus começou a entender que o coração daquele homem tinha alguma dúvida, né? Não era só o que ele estava perguntando, ele queria algo mais além. E foi quando Jesus disse a ele, começou então a contar uma parábola. Vocês sabem o que é uma parábola, né? Uma parábola é algo que a gente conta assim um exemplo, querendo trazer para aquele momento que a gente está falando, como se fosse uma explicação, né? Daquilo que nós estamos falando. E Jesus estava falando um assunto e ele queria que esses homens, essas pessoas, entendessem o que ele estava falando. Aí ele começou a contar uma história de um homem que fez uma viagem. A Bíblia não diz o nome desse homem e nem o que ele ia fazer. Crianças, e este homem ia fazer uma viagem. A Bíblia não fala que homem era esse, mas ele ia descendo de Jerusalém para Jericó. Por que ele ia descendo? Porque de Jerusalém para Jericó tinha assim uma descida de mais ou menos 1.200 metros. Era uma descida bem alta. E ele ia descendo. Só que como era uma descida assim muito cheio de curvas e de tudo, os malfeitores, eles ficavam escondidos para assaltar, para fazer o mal àquelas pessoas. E este homem, ao descer ali para Jericó, os malfeitores no meio do caminho assaltaram ele, pegaram ele, bateram nele e fizeram assim, ó, aquela coisa, né? E de repente aqueles homens foram embora e deixaram o pobre do homem lá. Mas de repente lá vem um sacerdote. O sacerdote, aquele homem santo, que todo mundo tinha aquele respeito por ele. Aí lá vem ele, mas quando ele viu aquele homem prostrado no chão lá, desmaiado, ele olhou para o homem, aí disse... Pensou, eu acredito, né, que ele pensou, não tenho tempo, eu não posso ajudar. Chega, Jesus, abençoa, Deus abençoa este homem. E foi embora. Não prestou socorro para o homem que estava caído lá. Ele como sacerdote. Sacerdote é como se fosse nos dias de hoje um pastor. Entenderam, crianças? Então ele passou por aquele homem e não ajudou, foi embora. Depois que ele foi embora, passou algum tempo, aí veio outro homem. E este homem que vinha depois do sacerdote era um levita. Um levita, ele ajudava ao sacerdote. Então ele também vivia no templo, na casa do Senhor. Então também era uma pessoa que conhecia, que sabia que amar ao próximo, amar um outro ser humano, fazer algo por outro ser humano, era necessário, porque era um mandamento de Deus. Viu, crianças? Então aquele homem também olhou para aquele levita caído no chão. Sabe o que o levita fez? Foi embora. Eu acredito que ele estava com medo também de ser roubado. Foi embora e deixou o pobre do homem lá caído no chão. Crianças, e de repente
Depois que aquele levita foi embora, aí veio outro homem, um homem puxando o seu burrinho, e quando ele viu aquele homem prostrado no chão, caído, todo ferido, ele pegou aquele homem, não é? E era um samaritano. Crianças, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Então ele era uma pessoa improvável de socorrer o judeu. Mas aquele homem, aquele samaritano, ele pegou aquele homem, colocou no seu jumentinho e ele levou aquele homem para uma hospedaria. Crianças, e quando ele chegou lá dentro, encontrou o dono da hospedaria e explicou para ele: olhe, este homem, eu encontrei ele ferido na estrada. Então eu quero que você cuide dele, eu vou deixar pago os seus cuidados, você vai cuidar dele. Então aquele samaritano, ele prosseguiu na sua viagem. Ele tinha que fazer uma viagem, passar alguns dias fora, mas ele iria retornar. Então ele partiu e foi para a sua viagem. Mas quando na volta ele voltou e encontrou novamente o dono da hospedaria. E quando ele retornou, ele conversou com o dono da hospedaria, perguntou como aquele homem estava, se estava bem e quanto custou todo o tratamento. E o homem disse e ele restituiu tudo o que faltava. Então, crianças, o que Jesus ele queria ensinar era que mesmo que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, eles não se falavam, então ele queria ensinar que alguém que era temente a ele, como o sacerdote, não teve o amor pelo próximo. O levita, que também vivia no templo, na casa do Senhor, os levitas hoje são tidos como aqueles que adoram, né? Eles adoravam também a Deus no templo, então eles também não fizeram o que a Escritura mandava. Mas o samaritano, sendo inimigo daquele homem, porque as nações, os países que eles viviam, as cidades, elas não se comunicavam, eles não se conversavam, porque mesmo os samaritanos, eles não conversando com os judeus, esse samaritano ajudou um judeu, porque ele usou de misericórdia, de amor pelo próximo. O próximo que Deus fala na palavra não é o próximo porque está pertinho de nós, aquele próximo que está ao nosso lado. É o próximo, aquele que necessita de ajuda, aquele que necessita de uma ajuda naquela hora que está precisando muito. E esse homem que tinha apanhado dos malfeitores, que tinha sido roubado, ele precisava muito da ajuda de alguém. E quem ajudou? Uma pessoa que não era tão próxima a ele. Uma pessoa que era até um inimigo das cidades, as cidades que eram separadas, né? O judeu, ele era bem separado dos samaritanos, eles não se comunicavam. Mas o samaritano não quis saber disso. O samaritano, ele teve misericórdia. Misericórdia, crianças, que a gente vem falando tanto nesta lição, quer dizer, quando você sente o sofrimento do outro e você sofre como se fosse você mesmo que estivesse ali sofrendo. Tá entendendo? Então, foi isso que o samaritano fez. Ele sentiu a dor daquele homem
e ajudou ele no momento em que ele muito precisava. E é isso que Deus se agrada. É por isso que são felizes os que são misericordiosos. Aqueles que têm misericórdia de alguém, Deus se agrada. E Deus é misericordioso conosco, com você e comigo, tá bom? Então era isto que esta parábola queria dizer nesta lição. Crianças, agora a hora da nossa atividade. A nossa atividade está lá no link que está aqui na descrição do vídeo. Viu? Você vai lá na descrição, clica no link, o link vai lhe levar para o Facebook, para a página do Departamento Infantil de nossa igreja, Assembleia de Deus Missão aos Povos. Então vocês vão lá, vocês clicam e tem as atividades, vocês pedem a alguém para imprimir, se vocês não souberem imprimir. Tem muitas crianças que estão assistindo a nossa aula que já sabem imprimir, já sabem mexer no computador, tudinho, direitinho. Então vai lá e clica, imprime, faz a atividade, coloca a foto da atividade lá nos comentários para a gente ver que você assistiu e que você entendeu o que nós passamos para vocês. Tá bom, crianças? E também vamos ver agora a hora do semapinho, aquela hora em que nós oramos por nossos missionários, os que estão aqui no Brasil e os que estão lá fora. Todas as semanas nós oramos por uma família. Qual família será que nós vamos orar hoje? Nós vamos orar pela família Souza. Eles estão lá em Portugal. Então, agora, crianças, pensamento para o Senhor, para que o Senhor mande o seu anjo até aquele lugar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial pela família Souza que está lá em Portugal. Eles, o missionário, a sua esposa, as suas 2 filhas e o seu filhinho. Senhor, supre todas as necessidades. Não deixa, Senhor, que falte nada. Eles estão ali fazendo a tua obra e nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Crianças, que coisa maravilhosa esta nossa aula. E agora nós vamos para a hora do nosso louvor. Vamos encerrar a nossa aulinha louvando ao Senhor porque Ele é bom. Um homem descendo para Jericó caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita tomara que ele ajude o homem. Oh não, também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar?
faz os pés.